Vamos lá então, pessoal. Boa noite a todos. Professor Diego chegando aqui para dar mais uma aula, né, da nossa disciplina curricular de filosofia. Belezinha? Hoje o tema nosso será o nascimento da filosofia, né? Como todas as coisas têm um nascimento, a filosofia ela também nasce em determinado período da história, né? Sempre tem alguém que começa determinada coisa, determinado conhecimento, determinado processo. E a filosofia não é uma exceção, beleza? A filosofia, ela nasce na Grécia Antiga, no século 6 a.C. Tales de Mileto é reconhecido como o primeiro filósofo. Apesar disso, foi outro filósofo, Pitágoras, que cunhou o termo filosofia, como a junção de duas palavras gregas, a filia, que quer dizer amor, apreço, respeito, carinho, e sofia, que quer dizer sabedoria, culminando no significado, o amor pela sabedoria, o apreço pelo conhecer, pelo conhecimento, por conhecer coisas novas. Isso é o que a filosofia significa. A narrativa mágica dos mitos que nós vimos semana passada deu lugar aos poucos, foi gradativo, não foi do dia para a noite. Como eu falei para vocês, até hoje o mito faz parte das nossas vidas, né? Então, aos poucos, o mito foi deixando de lado, o mito foi caindo no desuso e as pessoas passaram a buscar por uma resposta mais racional, mais verdadeira do que uma simples resposta emotiva dos fatos. Povos de todo o mundo, em todos os continentes, tão ou mais antigo que os gregos, produziram conhecimentos e construíram diversidades culturas. Opa! Povos de todo o mundo, em todos os continentes, tão ou mais antigos que os gregos, produziram conhecimentos e construíram diversificadas culturas. Assim foram as nações indígenas, que antes da colonização europeia possuíam um vasto campo do conhecimento nas Américas. Da mesma forma, os egípcios, os chineses, os árabes, os africanos e muitos outros. O que isso significa, pessoal? Que ao mesmo tempo em que a filosofia na Grécia estava crescendo, diversas partes do mundo também havia algum tipo de conhecimento sendo projetado, sendo construído, certo? É muito importante ressaltar que alguns historiadores da filosofia sustentam a tese orientalista para explicar o surgimento da filosofia. Quando afirmamos que a filosofia é grega, consideramos fatores históricos e políticos que levaram os gregos a exercerem fundamentalmente influência na cultura europeia ocidental, de onde nós brasileiros e grande parte do planeta somos descendentes. Ou seja, pessoal, toda a civilização ocidental, que é do meridiano de Greenwich até o continente americano ocidente, nós estamos falando de hemisfério ocidental, tudo, o berço dessa civilização é grega. Então, democracia, questões religiosas, até hoje somos muito parecidos. A filosofia, a ciência, tudo surge deste primeiro local, grego. Então você vai ver muita coisa grega na nossa cultura, seja na língua, seja na arquitetura, na arte, na moda,
né? Então, o berço da civilização ocidental é grego, mas não quer dizer que só exista a filosofia, que a filosofia só passou a existir na Grécia, entendeu? Que ela nasceu na Grécia, beleza? Nós estamos falando de história da filosofia ocidental. Aí sim, nasceu na Grécia, tá? Mas temos filosofias orientais, certo? Que também tem a sua história, que também tem a sua relevância para a humanidade, né? Que nós vamos ver em um outro momento. Alguns autores chamam de milagre grego a passagem repentina que nós já vimos, que foi gradualmente da mentalidade mítica para o pensamento racional e filosófico. Na verdade, a filosofia grega ela é uma culminância. O que é? Culminância é quando se junta tudo para criar alguma coisa de relevante para o povo, para a sociedade, para mostrar, né? Então, o que gerou todas as coisas geraram, né, essa mudança de mentalidade. E quais fatores que culminaram no nascimento da filosofia? São eles: o desenvolvimento das navegações, a invenção do calendário, a invenção da moeda, a escrita alfabética e a invenção da política. Então, eles são muito importantes para o nosso entendimento para com o nascimento da filosofia, certo? Então, a invenção da escrita. Até o século IX, a pessoa que tinha habilidades de escrita, a pessoa que sabia escrever, ela era vista como uma pessoa abençoada, uma pessoa que recebeu um dom divino para escrever. Então, por isso que os escribas, eles eram sempre vistos como uma figura de autoridade, né? Por quê? Porque eles tinham o dom da escrita. Eles conseguiam escrever palavras, certo? Que na época não eram palavras, eram símbolos, hieróglifos ou qualquer coisa do tipo. Mas eles conseguiam deixar algo para a eternidade. Isso era visto como algo divino. Quando a escrita passou aos poucos a ser democratizada, é claro que nem todo mundo, o pobre ainda não ia conseguir aprender a ler e a escrever, o camponês também não iria aprender a ler e a escrever, certo? Mas os primeiros homens, os primeiros estudiosos, que eram sempre pessoas bastante ricas, elas podiam aprender a ler, aprender a escrever, certo? E isso foi foi acabando com essa ideia de que os escribas ou a arte de escrever era um dom divino, certo? Então, hoje tão popular, tão simples, né? Você pegar, aprender a escrever. Crianças, né? Com 5 anos já estão aprendendo a escrever. E isso era visto como uma iluminação, um dom divino, né? Então, veja como que as coisas mudam com o passar do tempo, como a mentalidade das pessoas eram limitadas naquela época, né? Principalmente por causa dessas questões mitológicas, né? E quando se quebra essa ideia mitológica, você vem para o racional. Aí, com o surgimento da escrita no final do século IX, os escritos, embora ainda restritos à minoria, passaram a ser divulgados em praça pública, sujeitos à discussão e à crítica. A escrita exige maior rigor e clareza, o que estimula o espírito crítico, além de permitir o distanciamento do vivido e o confronto das ideias. O que isso quer dizer?
que essa parte do texto ele está falando que com o passar dos anos, o surgimento da escrita alfabética, as pessoas podiam ter acesso à leitura, porque se estavam aprendendo a escrever, também aprenderiam a ler. E aprendendo a ler, diversas palavras, diversos textos foram lançados para que as pessoas pudessem ler, né? Então hoje você tem um livro na sua mão. Deixa eu pegar um livro aqui. Hoje você não pode mostrar, se tem propaganda. Vou pegar um livro aqui da escola. Você tem um livro hoje que cheio de palavras. Então, se você quer o conhecimento que está no livro, o que você vai fazer? Você vai abri-lo, vai lê-lo, certo? Então, aqui todo o conhecimento, todas as ideias que foram escritas pelo autor vão estar disponíveis aqui neste livro. E este livro, ele permanecerá por muito tempo e as próximas gerações poderão ter acesso a ele. Quer ver? Vamos ver quando este livro foi lançado. Cadê? Ó, ele é de 2006. Né? Então, um livro de 2006. Muitos de vocês nasceram um pouquinho antes, né? Ou em 2013, 2014, né? Então, este 2006 são aí 2020, são 14 anos, né? Quem nasceu em 2016, em 2006, já tem 14 anos, já tá fazendo raiva, né? Já tá fazendo muita raiva aí. Então, este livro provavelmente vai ficar aí, ó, gerações e mais gerações terão acesso. Por isso que o livro, ele é muito... Sempre ele é visto como uma arma. Sempre quando você tem quando se fecha alguma cidadania, quando existe uma ditadura, a primeira coisa que eles fazem é queimar os livros. Por quê? Porque eles não querem que a população tenha acesso a conhecimentos, e principalmente conhecimentos críticos que façam as pessoas pensarem sobre isso, certo? Então, sempre a escrita, ela exigirá um maior rigor da pessoa. Por quê? Porque você não escreve do jeito que você fala. Você até pode falar errado e às vezes até a gente fala coisas erradas. Mas você jamais vai escrever errado. A sua escrita, ela tem que sempre ser culta, padronizada. Ela jamais pode ter erros, né? Erros de pronúncia, jamais pode ter gírias. E tão molhando a rua. Se aparecer barulho aí, vocês não se assustam. Outro grande movimento, grande fator, foi o surgimento da moeda, né? Antes, nós não tínhamos este hábito de trocar notas, né? Hoje você vai no mercado, você leva o seu dinheiro ou você leva um cartão, né? Vai lá, passa e pimba, tá pago. Antes não. Como funcionava o comércio? O comércio funcionava na troca. Eu plantei feijão e eu tenho muito feijão. Vai sobrar e vai estragar. O que eu faço? Eu vendo parte desse feijão e troco por outros produtos, né? Então o comércio funcionava dessa forma. Quando não se trocava esse tipo de produto, trocava ouro, né? Mas não havia um tipo de moeda, não havia uma padronização no geral. Então, quando se tem essa criação da moeda, que as pessoas acreditam que veio com Marco Polo, que foi até o Oriente e viu que lá eles faziam o comércio à base da troca de moedas. Então, essas ideias foram trazidas para o Ocidente e logo foi implantado. Com a moeda, os produtos que antes se restringiam ao seu valor de uso, passaram agora a ter o valor de troca,
né? A moeda sobrepunha os símbolos sagrados e afetivos, o caráter racional de sua concepção. A moeda representa uma convenção humana, uma noção abstrata de valor que estabelece a medida comum entre valores diferentes. O que antes você só havia lá, trocava tantos quilos de feijão pela mesma quantidade de arroz, de algodão, disso, daquilo outro. Por quê? Porque a medida deles era essa. Aqui não, agora você vai transformar aquele valor de uso, apenas uma necessidade que eu tinha, agora por um valor de troca. Então eu não vou mais trocar um produto, 1 quilo de arroz, por 1 quilo de feijão, né? Vou ver qual é o valor que o arroz tem em detrimento do feijão, né? Provavelmente um outro vai ter um valor diferente, então eu vou ter que ter um troco, né? Um troco, por quê? Porque um é mais caro que o outro. Então, nisso havia se criado que uma convenção, uma das primeiras formas de organizar a questão econômica da região. Então, tudo isso, tanto a questão da escrita, quanto essa convenção econômica, você já vai vendo um desenvolvimento e uma saída daquela ideia antes mais focada na mitologia. Espero que vocês estejam entendendo. Se não estiver entendendo, depois você coloca suas dúvidas aí nos comentários. A lei escrita. Se você não tinha uma escrita padronizada, onde todo mundo tinha acesso, você não tinha também uma lei específica, você não tinha uma constituição à disposição das pessoas. É óbvio, né? Porque se as pessoas não sabem ler, para que você vai ter uma constituição, um documento oficial dizendo o que é lei, o que é direito do povo, o que não é direito? Você não vai ter. Então, a partir do momento em que se cria uma ideia e as pessoas passam a ser alfabetizadas, é claro, minoria, você tem uma necessidade de se criar leis, e essas leis precisam estar à disposição de todos, né, para que todos possam conhecer os seus direitos e os seus deveres, né? Erro dos brasileiros: os brasileiros não gostam de ler, os brasileiros não entendem política, os brasileiros não entendem sobre legislação, né? É um bicho de 7 cabeças a legislação, e é o que a gente mais precisa, porque nós precisamos conhecer os nossos direitos e os nossos deveres, né? Então, antes a justiça ela era dependente do quê? Da interpretação da vontade divina do governo teocrático ou da arbitrariedade dos reis. Então, do jeito que o rei interpretava a coisa, ele resolvia. Então, tem aquela passagem, aquela história de Salomão, que tinha 2 mães brigando pela guarda de uma criança, certo? E porque cada uma tinha engravidado na mesma época, tido crianças na mesma época, e uma das crianças morreu. E é claro que ali no final as duas estavam brigando para saber porque queriam ficar com a guarda do filho. Então o rei ali interpretou do jeito dele e deu a resposta, né? Que iria cortar a criança ao meio e cada mãe ia ficar com metade. Então, isso é o que? Uma interpretação do rei, né? Então, se pensou se o rei desse a criança para qualquer uma, ou entregasse para o orfanato, a voz do rei era a voz da lei. Então, não tinha o que? Uma constituição estabelecida pelas autoridades da época. Então, com o advento da escrita e com o advento da próxima ideia que nós vamos falar aqui, que é o cidadão da polis e a política, era preciso ter o quê? Uma lei escrita, criada pela população, pelas autoridades. Quando eu falo população, gente, é o homem grego. Quem é o homem grego? Dono de terra, né? Branco, não é pobre, não é camponês, não é mestiço e não é escravo, ok? O cidadão da polis, né? O que era a polis? Né? Uma ideia do que? É uma cidade,
né? A Grécia, ela não é um país. Eles ainda não tinham essa ideia de um país como nós temos hoje, com estados federados. Aí, antes, na civilização grega, o que, que era a civilização grega? Eram várias cidades, estados. Por quê? Porque tudo funcionava naquela cidade. Aquela estado, a cidade ela era independente. Ela não tinha... não precisava, ela não dependia uma das outras. Atenas, outras cidades lá que eu esqueci o nome. Então, cada uma dessas cidades ela tinha a sua legislação, a sua economia, sua cultura e tudo, certo? Então, a polis era essas cidades-estados que eram independentes. E no centro dela, na chamada praça pública, que também em grego se fala ágora, era onde acontecia os debates entre as pessoas. Porque não é briga, tá, gente? É debate, conversa, articulação. Por quê? Eles já estavam inseridos neste contexto da discussão, da escrita. Os filósofos já estavam ali na sua movimentação, já estavam trazendo questionamentos. Sócrates, Platão e Aristóteles já estavam trabalhando ali com seus escritos sobre política. Tanto é que Platão escreveu uma obra chamada República, que é um contrassenso, uma briga entre democracia e república, né? Então, nessa época, os gregos, os filósofos, eles já estavam vivendo esse auge da democracia, esse auge da discussão, da busca por trazer melhorias para a cidade. Então, o cidadão da polis é esse cidadão, mas claro, né? Não é todo mundo que pode entrar nesse espaço público. Os homens, somente homens com posses, somente homens brancos, e nada de escravo, nada de mestiço, nada de estrangeiros, né? Mulheres, então, não tinham nem voz. Os cidadãos livres, ricos ou pobres, tinham acesso à Assembleia. Era uma democracia direta em que cada cidadão participava ele mesmo das decisões de interesse comum. Embora não houvesse a eleição de representantes, o hábito da discussão pública estimulava o pensamento racional, argumentativo, mas distanciado das tradições míticas. Então agora eu não estou simplesmente ouvindo que alguém está me falando mediante uma história fantástica. Agora eu estou construindo o quê? O meu pensamento racional, os meus argumentos, né? E distanciando, claro, sempre das tradições míticas, certo? E nesse contexto, a democracia ela surge, né? A nossa linda e amada democracia, que surge lá anteriormente, lá no começo da civilização grega, e até hoje a gente não sabe se somos uma democracia ou se somos enganados. Os primeiros filósofos em si não surgiram na Grécia, no continente Grécia, mas sim nas colônias de Jônia e na Magna Grécia. Os primeiros filósofos eram por volta dos séculos 7 e 6 a.C. e eram chamados de pré-socráticos. Por quê? Porque eles antecederam a atuação de Sócrates. Sócrates é tão importante para a filosofia que a história da filosofia ocidental ela é baseada na vida antes, durante e depois de Sócrates, certo? Os primeiros filósofos, eles estavam interessados em explicar o princípio
constitutivo de todas as coisas. Ou seja, ele queria saber como do caos surgiu o cosmos, né? De que as coisas do cosmos são feitas, quais as forças que agem nesse processo. O que é cosmo? Cosmo quer dizer tudo, a junção de todas as coisas. O que é o caos? O próprio nome já diz, é o caos, é aquilo sem organização, é aquilo que não existe praticamente em si, é o caos. A arqué, para se constituir, para os filósofos pré-socráticos, eles sempre estavam buscando a arqué de todas as coisas. Qual é o elemento constitutivo de todas as coisas? Então, qual é a arqué, né, do que surge? Ou seja, qual é o elemento que fez surgir todas as coisas, né? Ou seja, dessa pequena partícula, dessa substância, fez surgir tudo. A vida, os animais, as plantas, tudo que nós conhecemos hoje. Então, os pré-socráticos, eles eram assim, eles eram muito cosmogônicos. Queriam entender o cosmo, o surgimento do cosmo, o surgimento de todas as coisas, né? Não é difícil falar essas coisas. Então, Tales de Mileto, ele dizia que a arqué de todas as coisas é a água, que da água surgia tudo. Pitágoras, também outro matemático, dizia que os números são a essência de tudo, né? Tá um pouquinho certo, né? Porque tudo na nossa vida tem número, tudo tem medida, tudo tem substância, tudo tem quantidade, né? Anaximandro diz que a arqué é a matéria indeterminada, ilimitada, ou seja, não tem algo onde nós podemos chegar. Leucipo e Demócrito consideravam o átomo como sendo o elemento primordial constitutivo de todas as coisas. O que é o átomo? É uma pequena partícula de uma substância, certo? Mas já se tem ideia que dentro de um átomo existem várias pequenas partículas, né? A ciência já descobriu isso. Então, várias histórias estão ali. O mito e a filosofia, qual que é a diferença dos dois? Os dois podem conversar na atualidade. Apesar de algumas semelhanças estruturais, existe de fato uma ruptura entre o mito e a filosofia. O mito é uma narrativa que não se questiona. A filosofia, ela faz o quê? Ela problematiza e, portanto, convida à discussão. Então, ela sempre vai convidar você a discutir. Ela nunca vai querer te ensinar nada, tá certo? Eu mesmo não quero te induzir a nada. Eu quero sempre fazer você refletir sobre as coisas. No mito, a inteligibilidade é dada, na filosofia é procurada. Então, por isso que eu sempre falo, sempre questiono vocês, eu nunca dou resposta muito na hora. A filosofia, ela é o que? Rejeita o sobrenatural, ela não entende o sobrenatural. Como ela não consegue quantificar o sobrenatural, ela não aceita, ela simplesmente fala que não existe. A interferência dos agentes divinos na explicação de fenômenos. Então, para a filosofia, é o fim você falar que as coisas aconteceram porque Deus quis, né? Não existe isso, porque ela rejeita o sobrenatural, por quê? Porque ela não entende, certo? Então, nós ficamos por aqui, atividades nas plataformas. Tchau, obrigado.